Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta mais uma vez, continuando o nosso estudo, sobre o Evangelho segundo São Marcos. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, no nosso último encontro, iniciamos falando sobre o Evangelho segundo São Marcos, abordando o autor, quem foi Marcos. E nós já vimos que ele também, chamado João Marcos, ele aparece como um discípulo muito próximo de Pedro. Falei para vocês, inclusive, que o Evangelho segundo São Marcos, de acordo com alguns biblistas, alguns teólogos, ele poderia ser chamado o Evangelho segundo São Pedro. E verdadeiramente havia uma afinidade muito grande entre Pedro e Marcos. Mostramos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de uma tal Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. E essa proximidade, essa afinidade entre os dois fica salientado, e a gente vai ver isso, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, Pedro se refere a Marcos como o filho querido. Então, diante disso tudo, juntando tudo, tem-se a percepção de que Marcos teria recebido de Pedro boa parte do conteúdo do seu evangelho. Até mesmo porque Marcos não foi um dos 12 apóstolos. Tá? Vamos seguir. O nome Marcos, o personagem Marcos ou João Marcos, ele aparece 4 vezes no Novo Testamento, além daquelas que nós já falamos. Ele aparece nas cartas de São Paulo, na carta de São Paulo aos Colossenses, na carta de São Paulo a Filemon, na segunda de Timóteo e na primeira de Pedro, como eu acabei de mencionar. Então, Marcos, ele é um personagem frequente dentro das narrativas do Novo Testamento. Marcos não foi um dos 12 apóstolos. Vocês podem pegar nos evangelistas a relação dos 12 apóstolos, não consta o nome dele. Marcos vai se aproximar pela afinidade com Pedro e, a partir disso, ele vai escrever o seu conteúdo. Outra característica do autor, Marcos, é que ele, privilegiadamente, foi companheiro de Paulo no início das viagens missionárias de São Paulo. Mais exatamente, na primeira viagem, relatada a partir do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, mostra a presença de Marcos no embarque junto com Paulo e todos aqueles que foram na viagem. E é interessante que nessa primeira viagem houve lá uma treta entre Paulo e Marcos, alguma coisa que não é narrado, mas que gerou um desconforto a tal ponto que no meio do caminho Marcos abandona a viagem e retorna para Jerusalém. Isso mais tarde nós vamos ver na segunda carta de São Paulo a Timóteo, uma retratação ali, vamos dizer assim. Então, pode-se concluir que esse tempo que Marcos esteve com Paulo foi de extrema utilidade para ele poder compor a sua narrativa também. Tá? E, liturgicamente, o dia de São Marcos é dia 25 de abril. A igreja celebra na liturgia o seu nome. Tá bom? Vamos lá. Segundo uma antiga tradição, depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, Marcos teria ido para o Egito levar a palavra. Ele fundou a igreja de Alexandria e ainda também, segundo a tradição da história da nossa igreja,
existe uma afirmação de que ele morreu mártir, como todos, né, como praticamente todos os seguidores de Jesus, os mais próximos, né, num povoado próximo de Alexandria, aonde ele haveria fundado uma igreja. Tá bom? Vamos em frente. Já falei rapidamente, assim, de passagem, fazendo o comparativo de Marcos com Mateus. Falamos que Mateus escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo, com o objetivo de garantir que Jesus era o Messias, né? de sustentar isso aí. E Marcos, ao contrário, ele não escreveu para os judeus, ele escreveu para pagãos. Né? Quem são os pagãos? São os povos oriundos, né, do restante do mundo, fora da Terra Santa. Aquilo que nós já estudamos no início do nosso estudo, né, da nossa apostila, que fala na medida que vai se distanciando de Jerusalém, vai se caracterizando como pagão, né, como gentil. Então, Marcos teria escrito, né, escreveu para esses povos, né, os povos pagãos. E por que a gente pode deduzir isso, né? Vamos ver em seguida. Nós podemos ver o seguinte, que diferentemente de Mateus, Marcos, ele traduz os vocábulos, as palavras que são de origem aramaica ou hebraica. Então vocês poderão ver aí na apostila, tem essa relaçãozinha, né? Alguns versículos onde palavras originárias do judaísmo são traduzidas pelo evangelista São Marcos. Então, por exemplo, Boanerges, né, no capítulo 3, versículo 17, na relação dos apóstolos, aparece essa palavra Boanerges, e é interessante, observe isso, você, meu irmão, minha irmã, que quando ele escreve uma palavra dessa natureza, ele diz assim, logo em seguida, isto é, ou ele diz assim, que significa, ou seja, ele já traz a tradução imediatamente. Então, por exemplo, ele vai falar os Boanerges, que ele vai dizer que quer dizer os filhos do trovão. Isso em hebraico. Talita Cumi, no capítulo 5, versículo 41, significa, né, ele vai dizer, que quer dizer, menina, levanta-te. Outros evangelistas, né, não fazem questão, Mateus, por exemplo, né, essa outra palavra, corban, né, corban era uma oferta que se fazia no templo, lá no capítulo 7, versículo de 11 a 34, aparece essa palavra e o que significa, né? O que significa corban. E assim, outras, né? Bartimeu, significa filho de Timeu. Abá, significa paizinho. O Gólgota, né? Que significa lá o Calvário. Então, vocês vão poder observar isso aí. Mateus fala dessas palavras e não se preocupa, porque ele está se dirigindo a judeus. E eles sabem o significado. Marcos, escrevendo para pagãos, ele entende que se ele não coloca esse significado, a mensagem se perde, ela não tem sentido, tá bom? Outra coisa que também Marcos deixa explícito para nós, é quando ele explica os costumes dos judeus, tá certo? Ele omite o que não seria claro, omitir, né, esconder, não mencionar aquelas passagens que não seria claro para aquelas pessoas, seus destinatários, que estavam pouco familiarizados com o judaísmo. E uma terceira referência, ele apresenta no seu conteúdo, no seu relato, pouquíssimas citações do Antigo Testamento. Vocês vão lembrar que o Evangelho de Mateus é sobrecarregado dessas citações como como recurso que Mateus usa para dizer que Jesus é o Messias. Aqui nós já vimos que o propósito dele é dizer que Jesus é filho de Deus, que ele é Deus, então ele não se refere. Não adianta ele falar a Jerusalém celeste. O pagão não sabe o que quer dizer isso. Então vocês procuram observar essas questões. E aqui, por exemplo,
desses costumes judaicos, eu vou só fazer uma menção a esse aqui, o capítulo 7, versículo 3. Ele se refere àquela situação em que Jesus entra numa casa e ele é questionado, né, seguido pelos seus apóstolos, ele é questionado pelos presentes sobre o costume de fazer as abluções, as purificações na entrada da casa. Né? Então, no capítulo 7, versículo 3 em diante, ele explica, isso é um costume do povo, tal. Mateus, quando narra essa mesma passagem no capítulo 15 do evangelho dele, ele simplesmente fala, porque era, né, eles chegavam e se purificavam. Ele não vai dizer, era um costume, era uma tradição, e eles tinham que fazer isso. Não faz. Né? Marcos tem essa preocupação de explicar para que realmente o que está sendo feito seja compreendido. Tá bom? Como eu já disse, né, ele omitiu, suprimiu, abrandou, né, ele aliviou o que era possível, né, causar mal entendido, ou seja, alguma coisa que pudesse ferir a sensibilidade dos pagãos, né, porque o judeu, aquilo que nós já falamos, né, assim, o povo de Israel tinha aquela sensação, aquela percepção de que a salvação era para eles, e que tudo era deles, que Deus era deles, e Jesus veio para dizer que não, né? E Marcos vai retratar, vai reportar isso. Ele vai mostrar, né? E por isso mesmo ele vai ser bastante cauteloso, vamos dizer até misericordioso, para não ofender os pagãos, né? Para que eles de repente não viessem a se sentir excluídos, tá certo? Então, fazendo algumas comparações, tipo Mateus 10 e Marcos 3, quando fala da convocação dos apóstolos, da eleição dos apóstolos, da escolha dos apóstolos e do envio para a missão, vocês vão ver o seguinte, né? Lá em Marcos não se lê que os apóstolos na sua primeira missão tenham sido enviados apenas aos judeus. Então, Mateus, quando ele fala, ele enfatiza isso aí, né? A preferência pelos judeus. Dirijam-se primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está explícito lá. Mateus fala, Jesus escolheu para si 12 apóstolos, Pedro, tal, e os enviou em missão dizendo, ide, né, no imperativo, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, o judeu. Marcos, quando fala que Jesus, né, ele fala isso no capítulo 3, a escolha, e depois no capítulo 6, o envio missionário, ele simplesmente diz que Jesus deu a eles o poder de curar as enfermidades, deu o poder de ressuscitar, de libertar dos demônios e de levar a palavra, mas não diz primeiramente para eles. Então isso é fundamental, isso, né, é muito importante. E aqui também, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Marcos, capítulo 13, no Mateus 15, vocês procuram lá na apostila. Eu não vou destinar tempo a isso, porque senão a gente não avança. Mas é só pegar essas citações e fazer uma leitura num paralelismo, né, observando que realmente existe essa sutileza, né, assim, essa delicadeza de Marcos para não ofender os seus destinatários. Né? Senão ele estaria dando tiro no pé. Né? Eu vou mandar uma carta para você, mas vou encher você de bolacha, né, na carta. Não vai funcionar. Então, por isso que ele conta o fato, propõe a situação e, né, deixa claro que também os judeus, os pagãos, serão destinatários da salvação. Vamos lá. Né? Outra perguntinha que a gente procura responder no nosso estudo é isso aqui. Quando, onde e por que o Evangelho foi escrito? Né? Aquilo que eu falei para vocês desde o começo. A gente responde 4 perguntas. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu e por que escreveu. Tá certo? Então, supostamente, nada é cravado. Supostamente,
O Evangelho segundo São Marcos teria sido escrito entre os anos 65 e 70, embora alguns autores puxem até para menos, os anos 60, tá certo? Então isso é interessante, mas não é fundamental, né? Nós não precisamos ser cravado assim, minuciosamente. É mais ou menos, né? Próximo disso aí, tá certo? E é certo que foi escrito depois da morte de Pedro, por aquilo que a gente consegue intuir, né? A gente consegue deduzir do que está nos escritos de Pedro, né? Que provavelmente ele morreu antes, né, de Marcos começar a escrever o seu evangelho. Outra coisa também que a gente vai dizer, onde que Marcos escreveu, né? Marcos teria escrito o seu evangelho em Roma, até mesmo porque Pedro foi para Roma, né? Pedro vai morrer em Roma, e com certeza, né, existe uma suposição que Marcos teria acompanhado Pedro, teria cuidado dele no final da vida, e lá, depois de ter recebido, né, as informações, ele vai organizar o seu evangelho, aquilo que a gente sempre fala, né? Os evangelistas, eles coletaram os dados e depois eles formataram de acordo com o seu objetivo. Mateus, 5 livrinhos, Pentateuco, Moisés, toda aquela relação. Marcos é diferente, vamos ver, né? Pelo menos trazer o início dessa conversa. Então, já falei isso, se Mateus quis afirmar que Jesus era o Messias, Marcos quer mostrar quem é Jesus, com a seguinte resposta: é o Filho de Deus. Já falei, Marcos 1:1, início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois, né, isso vai aparecer da seguinte maneira, essa constatação. No princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui ele quer apresentar essa afirmação: Jesus é Filho de Deus. E ele vai usar dessa outra passagem. Essa passagem aqui, né, quando o soldado olha para Jesus ali no estertor da sua morte, e ele vai dizer, verdadeiramente esse homem era filho de Deus, isso está em outros evangelistas. Mas no Evangelho de Marcos, ele tem uma ligação direta com aquele primeiro versículo que nós vimos, né? Ele quer dizer, porque aqui já é quase o final do Evangelho de Marcos. Marcos termina no capítulo 16. Então, aqui nós vamos poder fazer essa conexão, né? Essa afirmação e a afirmação inicial, na abertura do Evangelho, tem o mesmo objetivo: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E para a gente encerrar, observar o seguinte, que essa frase, ela sai da boca de um soldado romano, um pagão. Então ele coloca o testemunho, né, da divindade de Jesus dentro do seu enredo na boca de um pagão, tá certo? Então, próximo encontro, nós vamos abrir essa estrutura do Evangelho de Marcos, que é mais simples do que o Evangelho de Mateus, e isso realmente, né, assim, exige que vocês deem uma olhadinha lá na apostila, leiam o Evangelho, são 16 capítulos, né? Lê rapidinho e nos aguarde. Voltamos brevemente, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.